Fala galera, ó, tô começando aí mais um tutorial pra vocês. Hoje eu tô fazendo um tutorial de barba, tá? Que a gente chama aqui na barbearia de barba top, que é a barba com toalha quente. Tô fazendo primeiro as marcações, tô utilizando a minha Detailer Cordless da Wall, que é uma máquina que me ajuda muito aí, tá fazendo as marcações. Eu gosto de começar sempre fazendo a marcação, tá? Da barba. Notem que eu já fiz a marcação de baixo. Eu tiro também um pouco do excesso que tem ali na parte da bochecha, na parte de cima, tá? Pra não, na hora que eu vier com a lâmina, tá facilitando ali pra mim, fechou? Ó, agora eu vou tá tirando a parte de baixo do bigode, que é aquela parte que passa pra boca, beleza, do cliente. Primeiro eu tiro com a minha máquina também de acabamento, porque se eu vier direto com a lâmina, pode ficar muito grosseiro e tá machucando o cliente, beleza? Ó, notem que eu já venho aí fazendo um movimento para tirar, deixar bem retinho. Ó, do outro lado agora eu tô fazendo. Presta atenção, pega essas dicas aí que é bem valiosa para vocês, beleza? Ó, eu venho com um movimento bem leve, tá? Vou até o cantinho, certinho. Ó. É isso aí, ó. Vai passando bem de leve. Pra gente... O nosso intuito agora é não machucar o cliente, tá bom? Não que a máquina vá machucar, mas às vezes a gente pode, né, colocar a máquina ali e tá machucando o cliente. Notem que eu dou uma leve segurada no bigode, ó, com o dedo, com o dedão, polegar. Pra quê? Pra que os fios eles possam dar uma baixadinha. Primeiro eu penteio e depois eu seguro ali com o meu dedão, com o meu polegar e tiro só o que estiver passando, tá bom? Para não ficar aqueles fios passando feio. E no cantinho ali da boca também, onde às vezes alguns clientes reclamam, eu já venho e já passo minha maquininha. Agora, ó, eu venho tirando ali um pouco para dar uma definição mais quadrada para essa barba do meu cliente, ó. Eu já venho tirando um pouco dos fios que passam. E eu sempre penteio com pente de plástico. Por quê? O pente de plástico, ele arma o cabelo, né? Se a gente usar algo... Eu vejo algumas pessoas que às vezes fazem barba com pente de madeira. E o pente de madeira, ele meio que dá uma unida nos fios, né? Então é legal a gente estar usando um pente de plástico, porque o que armar, o que passar, a gente vai tirando e vai dando uma definição mais legal para essa barba aí. Ó, notem que eu venho com a minha máquina de acabamento e já venho dando aí uma definição bem legal para a barba, deixando ela bem quadradinha. Agora eu vou passar um pouco do meu gel shaving, tá? Tô utilizando o gel shaving da Fox e utilizando sempre de luvas, tá, gente? Pra gente estar fazendo a barba, eu venho espalhando. Não precisa passar aonde você não vai tá passando a lâmina. Então você passa aí aonde você vai passar a lâmina. Para quê? Para você economizar produto e também não tá gastando produto à toa aí. Beleza? Notem que eu venho passando, ó, dou uma viradinha aí no cliente. Passo desse lado na parte da bochecha, por cima do bigode. Eu venho passando e já venho dando uma massageada, tá? Para quê? Para dar uma emoliência bem legal aí nos fios, para que a gente possa estar tirando bem fácil. Agora, ó, vou dar uma umedecida na minha toalha. Ela já tá dobradinha no jeito. Dou uma leve umedecida nela. Ó, vê que eu torço bem. Já coloco no micro-ondas ela. 1 minuto e 30 segundos. Agora, ó, tá vendo que eu já venho, dou uma balançada em cima do cliente dela. Pra quê? Pra que o vapor que vai saindo já ir pro rosto do cliente, tá bom? Ó, eu venho, dou uma olhada ali no meu braço, no meu antebraço, para ver se ela não tá muito quente, ó. Tá quente, eu dou mais uma balançadinha para dando uma esfriada e agora eu coloco. Notem como eu coloco a toalha, ó. Coloco, já dou uma pressionada ali no rosto do cliente, pego apenas a parte de cima e dobro ali, ó, fazendo esse movimento aí e deixo cerca de 2 minutos no rosto do cliente. Após 2 minutos, ó, já tiro minha toalha. Esse papel que eu estou utilizando é um papel interfolha. A gente reserva a toalha do lado, tá? Não coloca a toalha já para lavar, não. Deixa a toalhinha do ladinho que a gente ainda vai utilizar ela, você vai ver. Esse papel é um papel interfolha que a gente usa aí, que fica mais higiênico na hora de estar limpando a lâmina, na hora de fazer a barba, beleza?
Ó, eu gosto de começar sempre pela parte das bochechas, tá? A gente vem dando uma definição e um risco mais alto. Notem que eu venho dando um risco alto aí na parte de cima, ó, sempre com a minha lâmina encostada ao rosto, nunca com a lâmina reta, tá? Porque tem perigo de cortar, e sempre penteando pra gente ver o risco, tá? E nunca abaixando demais. Por quê? A gente, quanto mais abaixa a barba do cliente, às vezes, a gente deixa essa barba, além de dar um aspecto não tão legal, eu não gosto muito, né? E ela cresce muito rápido. Então eu prefiro deixar e recomendar aos meus clientes que eles utilizem a barba mais alta, tá? Além de ficar um desenho bem legal, acaba crescendo aí mais bonito e não deixando ali o rosto do cliente depois de 2 dias, já com aquele aspecto que a barba tá crescendo e tá feia. Agora, ó, notem que eu venho pela parte de baixo também, com pequenos movimentos ali, tá vendo? Bem leve mesmo. Por quê? Pra gente, tem cliente que às vezes tem a pele mais sensível e a gente não precisa estar utilizando aí movimentos tão brutos. E com a utilização da toalha, quando a gente utiliza a toalha, ela fica com os fios bem leves, então quando você passar a lâmina você vai ver que vai ser bem fácil de estar tirando, tá? Agora eu venho pela parte da lateral da barba, também sem cavar, eu deixo ela bem quadrada, tá? Ó, notem que eu venho utilizando movimentos mais retos e leves, pra gente não tá, como eu falei pra vocês, tendo risco de cortar o nosso cliente, beleza? Ó, tiro e sempre limpo. Por quê? É legal a gente trabalhar com a lâmina limpa, porque quando a gente for colocar novamente ali no rosto do cliente para dar uma definição, a gente vai ver que essa lâmina vai estar limpinha e vai dar um aspecto bem legal. Ó, fiz o outro lado, agora eu vou começar a parte do bigode. A parte do bigode, gente, é bem de leve. O bigode eu pelo menos também não gosto de abaixar muito, ao menos que meu cliente peça. Então eu venho, dou uma leve definição aí no bigode, dou um risco que a gente chama aqui, né, na barbearia, deixo bem riscadinho, o mais alto possível, para que da mesma forma que a barba, ele não cresça tão rápido e dê um aspecto aí de que tá feio, sabe? O rosto do cliente aí depois de 1 ou 2 dias. Porque tem pessoas que têm a barba bem grossa, então no outro dia essa barba já vai ficar feia. Ó, notem, galera, que agora eu vou dar uma limpadinha na parte de cima, tá? E o movimento que eu sempre utilizo após eu limpar é um movimento mais preciso, para dar uma definição legal aí no nosso risco da nossa barba. Fechou? Então, agora eu vou dando uma limpadinha pela parte de baixo do bigode. Como eu tirei antes com a minha máquina de acabamento, agora fica bem leve. Então, ó, peço pro cliente dar só uma abaixadinha ali no... fechar a boca assim, sabe? Bem retinho, pra gente conseguir estar trabalhando na parte de baixo. E apenas tirar o que estiver passando. Alguns clientes reclamam às vezes que na parte de baixo aqui do bigode dói muito. Por quê? Porque algumas pessoas não passam antes a máquina de acabamento. Então uma dica bem legal que eu dou para vocês é sempre passar a máquina de acabamento antes de estar passando a lâmina. Fechou? Ó, agora eu vou começar a limpar ali a parte de dentro da nossa barba, que é aquela parte do cavanhaque, né, que a gente chama. Eu vou deixar tipo âncora, que a gente chama aqui na barbearia, né? Que é dar uma leve limpadinha. Uma dica que eu dou para vocês também é quando a barba do seu cliente ela for bem cheia, você nunca tirar demais, tá? Por quê? Também da mesma forma que nas laterais e no bigode, se você tirar demais, o crescimento vai ser rápido e vai perder o risco, vai perder aquela definição bonita que você fez no seu cliente. Então, 1 ou 2 dias depois, seu cliente já não vai ter mais aquela barba tão feitinha, tão legal. Ó, uma dica que eu dou para vocês também é estar utilizando esse movimento que eu estou utilizando agora. É um movimento circular, tá vendo? Notem que eu fiz o primeiro, os 2 cantos, o cantinho aqui da boca e depois aqui a parte do meio. E aí depois eu venho circulando ali com a pontinha da minha lâmina deitadinha, ó, e dando uma definiçãozinha bem legal aí, ó, redondinho, bem bonito pela parte de dentro e sem tirar demais, tá? Para não tá cavando muito e ficando com aspecto feio na parte de dentro da barba do meu cliente. Beleza? Ó, outra dica também bem legal é deixar bem limpinho, tá? Você nota se tá limpinho, se não tem algum pelinho que esteja passando, sempre penteando,
que eu acho que vai ser bem legal o resultado. Fiz o outro lado, agora nessa parte da bochecha, ó, peço pro meu cliente encher ali a bochecha dele e venho puxando ao contrário. Quando eu puxo ao contrário, a barba do meu cliente ela dura aí pelo menos mais uns 2 dias. Eu sempre falo pro cliente, é legal a gente passar isso pro cliente, que o cliente vê que a nossa preocupação não é que ele volte rápido, mas que ele saia satisfeito. Porque às vezes o cliente ele vai voltar 1 dia ou 2 mais rápido, mas ele não tá saindo satisfeito. E assim vai durar mais e você vai ver que o seu cliente vai ficar bem mais satisfeito. Na parte de baixo, eu venho passando ali a minha Finale, tá? Da Wall, minha máquina shaver Finale da Wall, tá? Ó, para tirar todos aqueles pontilhadinhos que a minha lâmina ainda deixou. Agora eu venho passando uma loção pós-barba da Fox, uma loção muito boa, uma loção para a gente começar a fechar os poros aí do nosso cliente, tá? Notem que mesmo com a toalha, olha, imagina eu fazendo essa barba sem a toalha, tá vendo alguns pontinhos ali que dá de sangue? É que às vezes tem alguma bolinha, algum pelo encravadinho e é normal. Ó, dei uma leve borrifada de água, agora eu venho passando o meu limpador facial da Fox, tá? Venho passando, vocês viram que é bem pouquinho que eu utilizo. Ó, venho passando apenas na pele, não precisa passar tanto nos pelos, tá? Ó, esfrego uma mão na outra e começo a massagear o rosto dele, deixando bem limpinho. Esse é um movimento que é mais característico de cada um. Eu gosto de estar passando assim, ó, passar bem no canto do nariz, assim, para deixar bem limpinho. E o cliente, quando ele olha no espelho, meu amigo, ele fica super satisfeito, que ele vai ver aquele rosto bem branquinho, sabe? Ó, agora eu começo a massagear por dentro dos pelos, porque também tem a pele ali por baixo, né? E algumas barbas, ela dá algum... As pessoas não secam direito o rosto, às vezes, e pode estar uma casquinha e tal. Então é legal você esfregar bem também por dentro dos pelos aí e toda a região da pele do rosto do nosso cliente. Ó, notem que eu venho passando, esfregando bem. Só com aquele pouquinho eu consigo passar em toda a região do rosto dele. Beleza? Ó, esfrego bem a testa também. Esse creme esfoliante, esse limpador facial, ele tem micropartículas esfoliantes que vão ajudar a estar limpando esse rosto do cliente, tá? E agora eu venho utilizando uma toalha, a mesma toalha, né, que eu coloquei, agora ela já tá gelada, ela já tá fria. Então eu venho limpando lá o rosto do cliente com aquela toalha fria, gelada, né, que ela já esfriou, que ela tava reservada ali ao lado. Eu tenho uma piazinha aqui na minha bancada, eu sempre coloco dentro da pia para não ficar pegando o cabelo, deixar ali em cima da pia, da bancada ali, sabe? Ficar um aspecto feio. Então, quando eu tô utilizando a barba, quando eu tô fazendo a barba, eu coloco ela na pia e depois venho limpando, que ajuda a tá fechando os poros também da nossa barba quando a gente abriu lá com a toalha quente. Fechou? E agora eu venho dando uma escovada nessa barba até para secar os fios e ver o que tá passando ainda, sabe? A gente vem alinhando ela não precisa ser um jato do seu secador tão quente não, tá? Ó, você deixa aí morninho para não tá queimando o rosto do seu cliente, tá? E dou uma penteada e com a ajuda da minha máquina, eu tô utilizando a minha Magic Clip da Wall, eu venho tirando aqueles pelos que passam, aqueles pelinhos ainda meio rebeldes, sabe? Que às vezes fica, mas sem deixar entrar na barba, tá, gente? Pra não tá cavando essa barba aí e ficar um buraco. Então, ó, eu venho tirando apenas aqueles fiozinhos que passam. Fechou? Ó, presta atenção aí no movimento que eu tô utilizando. Ó, bem de leve mesmo. Tirei ali do outro lado, agora eu penteio esse lado também. Ó, notem que eu venho passando minha máquina para dar uma definição quadrada na parte de baixo, apenas da parte que passa, tá? Ó, apenas aqueles fios que passam, você vai estar tirando. Parte de cima eu também tiro alguns fiozinhos. Eu gosto de utilizar a máquina, porque a máquina ela já vem me agilizando o meu processo, deixa um processo mais rápido. Algumas pessoas elas gostam de passar a tesoura, mas eu gosto de vir com a máquina tirando esses fiozinhos, que agiliza bastante o meu processo. Agora eu vou estar passando ali um pouquinho de fibra capilar, tá? Ó, tô usando uma fibrazinha capilar para dar um destaque na barba do meu cliente.
Aí você vai falar, pô, Tagner, todas as barbas você passa? Quase todas as barbas a gente passa. Por quê? Algumas pessoas têm alguma falhinha na bochecha, na parte da bochecha, e ela não quer que abaixe tanto a barba, né? Certo. E quando eu passo a fibra capilar, eu mostro para ela que o meu risco, que o risco que eu fiz da barba dela lá, quando eu risquei com a lâmina, ele está correto e está bonito, tá? Não tá torto, e assim eu consigo mostrar para o meu cliente que a barba dele tá com a mesma assimetria dos dois lados, elas estão iguais, fechou? Então, ó, depois de passar, eu venho novamente com a lâmina, limpando ali aquela fibrinha capilar que às vezes fica no rosto, e notem como já fica bem legal, bem bonito, ó, não passo muito, é bem de leve, tá? Olha como dá um aspecto bem legal na barba. Agora eu venho fazendo o mesmo processo que eu fiz daquele lado. É isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado, esse aí é o resultadinho final, ó. Passei um pouquinho de talco para estar limpando. Se você gostou, não esquece de deixar o like nesse vídeo e também se inscrever no meu canal. Fechou? Segue meu Instagram também, @TagnerRamos. Muito obrigado a todos que acompanham o meu trabalho.